Eu sou setembrina, secretária municipal de Cultura e Turismo de Itapeva. Bom, Sebastião Pereira da Costa é meu nome, sou mais conhecido como SPC. Meu nome é Mazen, sou médico, empresário, sou nascido na cidade de Itapeva, no interior de São Paulo. Eu sou Luzia Proença, sou psicóloga clínica há mais de 30 anos. Este ano faz 50 anos desde o regime militar de 64. Tanto tempo se passou e este período que assombrou o país ainda deixa dúvida e nos leva a pensar o que realmente foi: uma revolução militar ou um golpe de Estado? Diversos fatores levaram a esse ocorrido que marcou a história do Brasil. Resumidamente, pode-se dizer que o movimento surgiu para afastar um novo grupo político que tomava direções mais socialistas e crescia cada vez mais. Para entender melhor essa questão, buscamos hoje aprofundar um pouco no passado e entender as consequências da ditadura militar aqui em Itapeva. Olha, quando aconteceu o golpe em 64, eu tinha 11 anos de idade. Então eu era ainda muito pequena, né? Mas eu tinha um monte de irmãos, porque eu sou a sétima de uma família de 12. Então meus irmãos chegavam falando o que tinha acontecido. Naquele momento, assim, o sentimento era de medo, que a gente já não se conformava com aquelas diferenças sociais. E aí a gente viu que o Estado brasileiro, que deveria cuidar do bem-estar, vamos dizer, de uma vida melhor para as pessoas, ele estava matando e mandando embora do país jovens, né, que tinham muitos sonhos. Então, aí a gente vai se engajando cada vez mais. E eu também, na década de 70, eu sempre gostei muito de ler. Aí eu li Marx, enfim, toda essa questão da exploração, né? Então, aí que a gente foi pegando uma consciência política, na década de 70. Então, mesmo sem entender direito, a gente via assim, professores sendo presos dentro da sala de aula, jovens que tinham ideais políticos sendo presos, né? Então, tinha aqui no interior, como você falou, a coisa estava muito distante da gente. Então, a gente não entendia mesmo direito. Por que aquele jovem foi preso? O que é? Diz que é comunista, mas o que é comunista, meu Deus do céu? Então, realmente foi muito difícil para a gente entender esse momento. Aí, só depois da metade da década de 70, para 85, né, praticamente, que durou essa ditadura, daí que a gente entendeu melhor mesmo. Aí que a gente assumiu essa luta pela liberdade, né? Então, essas histórias foram muito interessantes, porque eu e mais 5 alunos, por sermos de diretório acadêmico, nós éramos seguidos 24 horas por dia, o tempo todo, né? E onde nós estávamos, nós fazíamos muitas reuniões, nessa época a gente discutia Marx, essas coisas, mas ninguém era comunista, não. A gente só queria entender o processo, o que era o processo de liberdade. E esse dia nós estávamos à noite, todo mundo tomando café com um bolo, né? E nem tinha começado reunião nenhuma, devia ser umas 11 horas da noite, na casa de um amigo. Quando nós vimos, foram chegando carros de polícia, aqueles que levavam você para o porão, né? Aquelas coisas horrorosas. E nós não tínhamos outra alternativa a não ser fugir. E a única forma da gente fugir foi sair pela janela e subir. Nós estávamos numa casa de 2 andares, nós subimos pelo telhado e fomos, né, nós estávamos mais ou menos exatamente em 12 pessoas. Subimos e fomos pulando pelo telhado de uma casa na outra, e eles querendo invadir lá embaixo a entrada. E nós já estávamos no telhado. Fomos pulando de telhado, se a gente não sabia, a gente aprendeu naquela hora, né? E nos escondemos dali, que era o nosso plano B, a gente deixava sempre carro em lugares distantes. E aí fomos nos esconder num sítio, ficamos 1 semana escondidos no sítio, né? E até acalmar. Então, isso aconteceu algumas vezes, né? Aconteceram
algumas vezes, no sentido de fuga. A gente sempre tinha um plano de fuga. E isso, assim, algumas vezes era 3 horas da manhã, nós estávamos num lugar bem que nunca tínhamos ido, que era a casa de um amigo, no centro da cidade, um apartamento. Quando nós olhávamos pela janela, carro de polícia na porta do apartamento, nós tínhamos que era o plano B, que era a saída pelos fundos do prédio. Então, isso tudo aconteceu inúmeras vezes. Né? E fez parte da nossa... Mas nós éramos muito jovens, né? Então tudo para a gente era bonito, né? A não ser alguns amigos que sumiram, né? Tivemos uma professora e 2 amigos que sumiram e nunca mais conseguiram pegá-los e nunca mais eles desapareceram. Isso mesmo, prejuízo de uma juventude cheia de sonhos que foi morta enfim, né? Tudo o que aconteceu aí, de tortura, não é? Eu tenho, por exemplo, amigos, isso tudo na década de 80, que a gente foi conhecendo, olhando um pouquinho para trás, né? Que as unhas foram arrancadas, a namorada foi, assim, violentada na frente, quer dizer, coisas horríveis que aconteciam. Mas a gente mesmo, aqui em Itapeva, a gente ficou sabendo disso depois que aconteceu. Interessante isso, né? Porque os meios de comunicação... E olha que na minha família ainda a gente lia muito. Os irmãos mais velhos assinavam o Estadão, a gente procurava estar por dentro, era acho que o único meio ali que a gente poderia se informar um pouco do que estava acontecendo lá fora. E meus irmãos mais velhos chegavam com as histórias lá contando, né? Então meu pai só falava, fica quieto, não conta para ninguém. Então a característica é o medo. Então quer dizer... Esse prejuízo emocional para todos os brasileiros, especialmente os mais engajados, e a corrupção também, teve muita corrupção no tempo dos militares. E esse golpe, ele não foi só militar, esse golpe ele foi civil-militar, porque quem que ficou do lado desse golpe? As elites religiosas, né? Vamos colocar todo mundo, porque inclusive a Igreja Católica, num primeiro momento, aderiu ao golpe. Então foram as elites empresariais, tanto do meio rural como, né, nas cidades. Todo esse povo aderiu ao golpe no primeiro momento. Depois, lá pela década de 70, da metade em diante, que eles foram sentindo que realmente foi uma coisa terrível. Não dá para mensurar, não dá para classificar tudo o que aconteceu. Houve, alguns dizem revolução, outros golpe. Para mim, foi um golpe. Ele foi desencadeado no estado de Minas Gerais. Na época, o presidente Jango recebeu a visita, nessa data, do ex-presidente, então senador da República, JK, Juscelino Kubitschek, e onde ele era avisado por vários outros políticos da situação que se encontrava o país. Ele acreditava que se ele fosse combater com violência, ele estaria agredindo o seu próprio povo. E da parte do exército, os generais, os comandantes, os de estrela, achavam que ele queria acabar com o exército e criar um país socialista. Nós sabemos hoje que, infelizmente, para o Brasil foram 20 anos de ditadura, e aonde o Brasil passou por um período sombrio, né? Muitos brasileiros perderam a vida nesse período. Para o Brasil, infelizmente, eu acredito que, da minha opinião, não teve evolução em termos de democracia ou de um país que criasse mais cabeças pensantes. Eu quero dizer, cientistas, médicos, engenheiros. Então nós tivemos um período aí nebuloso. Hoje o Brasil está buscando se reencontrar, encontrar realmente sua identidade. Então, na minha opinião, é que o Brasil precisa, com calma, buscar se encontrar. Nós temos aqui várias etnias, várias religiões, pessoas de várias crenças. O Brasil hoje é um país continental. Pela sua extensão, nós temos que nos unir. Os brasileiros têm que entender que se a gente não fizer com que esse país se desenvolva, que ele seja o melhor país do mundo, a gente vai ter uma situação em que esse país está se perdendo. É muita violência, é muita falta de responsabilidade, as instituições estão perdendo o seu valor. Nós temos que valorizar as instituições do país, né? A saúde, a educação, ela precisa ser dado o devido valor. Senão o brasileiro ele vai começar a se revoltar como já está acontecendo. Revolução, a expressão revolução é simpática para todo mundo.
as grandes revoluções no país e no mundo são movimentos internos de um país para transformar a sociedade, transformar o status quo, transformar o sistema político de um país, certo? A mudança de poderes, de poder no país. Então, revolução soa muito bem. Agora, revolução o que é? Revolução, então, nasce do povo, é o povo, quer dizer, junto com o povo é feita uma revolução para essa reforma institucional, como houve a Revolução de 32, houve a Revolução de 30, etc. Agora, golpe é a revelia do povo, não tem participação de povo, é aquilo que houve no Brasil dia 1º de abril. A Revolução de 64 não é revolução. Quem chama a Revolução de 31 de março é a pessoa que, foi a favor do golpe. Nós, que éramos contra o golpe, chamamos de golpe de 1º de abril. Inclusive era o título do meu livro, o título inicial do meu livro chamava assim, Os Rosários e o Golpe de Abril. Que foi dia 1º de abril, aquilo que eu falei lá, que o Áureo Andrade declarou vaga a presidente da República e impulsou Ranieri Basile como presidente da República. Foi um golpe de Estado. Eu vejo hoje as pessoas com medo de dar sua opinião, as pessoas com medo de magoar, porque naquela reunião lá eu deveria falar aquilo, mas eu não posso, porque eu vou magoar as pessoas. É uma certa cordialidade que existe no país, que eu acho que hoje não teria nada a ver, não é? Porque, embora tendo tudo isso ainda, a maioria dos nossos cidadãos brasileiros não conhecem seus direitos, não conhece a Constituição e tem medo de falar ainda. Isto é ainda um resquício, sim, da ditadura. Agora, por outro lado, existem os avanços sociais aí, os avanços, vamos dizer, a questão do casamento, ou o nome que se diga aí entre pessoas do mesmo sexo, na união entre pessoas do mesmo sexo, que muitas vezes é até por uma questão de herança, dos direitos, não é? E aí é massacrado por um grupo, que o Brasil toma bagunça, não sei. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que ter, vocês jovens eu digo, tem que ter muito cuidado com o que houve na mídia aí, porque esses avanços sociais, eles são inevitáveis. Eles são inevitáveis, eu concordo ou não, né? Aí tem uma outra besteira muito grande que se fala aí, redução da maioridade penal. Gente, isso é uma loucura total, ninguém sabe o que é isso. Quer dizer, essas pessoas que defendem a redução, elas com certeza nunca foram numa FEBEM, vamos dizer, ou hoje não tem mais esse nome, mas ainda continua, né, o mesmo modelo. Por isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque ao mesmo tempo que nós temos pessoas que não têm coragem nem de colocar a sua opinião, nós temos essas pessoas repudiando qualquer tipo de avanço social. Então nós temos que ter construir a nossa visão de mundo, né? E trabalhar por ela, porque, por exemplo, eu não tinha intenção nenhuma de entrar para a política. Falavam de política, eu achava um absurdo. Mas, de repente, você vê a necessidade. Você vê que você tem que estar lá, porque como é que você vai deixar as coisas caminharem, né, do jeito que caminham? Então, hoje nós estamos numa situação preocupante, sim. Agora, voltar para trás, eu não acho nenhuma, né? Nós temos que pensar em construir um novo modelo político, até mundial, porque a fome que nós temos no mundo, a questão do meio ambiente, né? Então nós temos que trabalhar nessa questão hoje. Vocês que estão aqui, pelo menos esse grupinho aqui, eu quero que tome consciência que política é importante. Embora essa política partidária que se fala por aí, PT, PSDB, seja uma bobagem, não é aquilo que vocês pensam deles, são partidos que não representam nada, não estão representando mais nada, antigamente, antes partido cada um defendia ideologicamente suas siglas, hoje não tem mais, hoje são pessoas, são os que estão no partido, que a gente tem que ver se é bom ou não é bom, o partido está tudo a mesma coisa. Então vocês, embora vejam isso na imprensa, não pense que política é isso que o pessoal quer ensinar para vocês. Política é uma porcaria, é só corrupção, vagabundo. Nada disso. Política não é nada disso. Política é uma ciência, é uma arte, é o que move o mundo. Não é só o Brasil, move o mundo. E é onde vocês estão inseridos. Vocês estão me ouvindo aqui e tem uma escola boa dessa, deve ser a política. Não dos políticos, deve dar a política, não confundir com político.
Mas foram os políticos que fizeram isso aqui. Bem, o mal está isso aí. Inclusive quem construiu foram políticos, né? Sabe disso. Existe um governo. O governo o que é? Fruto da política. Então, quando falarem para você que política é uma bobagem, que é corrupção, que não entra nessa. Política é importante, se não quiserem se encaminhar pela política, estudem política. Fiquem atentos à política e aos políticos. Votem direitinho, vou fazer campanha agora. Votem direitinho, veja bem quem vai votar, porque é eles que vão reger o destino de vocês. Olha, é acreditar, naquela época, o Jango, ele poderia até ter a visão, mas ele não teve a coragem ou não teve condições de dar uma reação. Várias pessoas foram, na época, alertá-lo. Eu achei que, naquele momento, ele ficou muito passivo. Nós não podemos ser passivos. No momento que também a gente não pode perder o bom senso, no sentido que não violência, no sentido que precisamos aprender a votar, a saber escolher os nossos representantes. Aqueles que falam que não gostam de política, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então a gente precisa ocupar o nosso espaço, as boas pessoas para fazerem as boas políticas. Aí sim nós conseguiremos mudar esse país e fazer realmente um país de verdade, um país para todos. O golpe durou muitos anos e eles começaram muito carinhosamente, querendo que o povo brasileiro realmente entendesse que eles eram a segurança e a organização do país, né? Mas por trás tinha toda uma ideologia, né, de que o país estava tomado por pessoas descontentes, que eles chamavam de comunista, né? E é claro que eles tiveram todo um apoio americano para isso, existia todo esse aparato, né, dos americanos querendo que combatesse na época o que eles chamavam de comunismo. E a coisa ficou até um tanto assim pitoresca, né? Porque livros, vamos dizer, se tinha um livro de capa vermelha, os caras já iam buscar na sua casa. Na minha casa não aconteceu isso, mas vários amigos contando, né? E aqui em Itapema aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha um pessoal reunido no sindicato, chegou a polícia. Aí os caras fugiram, foram para um sítio e os policiais foram atrás. Daí chegaram lá, no outro dia que os policiais chegaram, né, lá no sítio, aí perguntaram, eu vim aqui buscar, estou atrás de comunista, de uns comunistas aqui. Eles falaram assim, aqui nós planta mandioca, nós planta feijão, nós planta batatinha, mas o tal de comunista nós não conhecemos, não. Então tem umas coisas pitorescas, do tanto que aqueles soldados, que também eles não sentiam assim, vamos dizer, era uma luta que entre eles, vamos dizer, eles não percebiam que eles eram também dominados, né? Eles iam prender por qualquer coisa, um livro de capa vermelha, essa história dos comunistas aí, eles não sabiam nem o que estavam fazendo, na verdade. Eles não sabiam, eles não tinham essa consciência de classe, né? Não tinha de jeito nenhum. Então é interessante essas histórias, que eles vestiram a camisa mesmo contra os comunistas, sem saber o que é. Estávamos lá, conversando, era mais ou menos 9h30, 10 horas da noite mais ou menos, quando chegou aquela turba lá, um monte de gente, e gritaria e palavrões, entendeu? E jogando pedra. Pegava pedra e jogava pedra na minha cara. Pá, pá. O pavor veio, né? Aquele monte de gente querendo linchar a gente. E daí os companheiros tudo lá ficaram, puxa, daí eu apaguei as luzes de dentro e acendi as de fora. Então a gente começava a ver a turma lá, né? E a sorte, a chamar a polícia. No tempo o telefone tinha 3 números só, o meu era 456, 456. A polícia, não sei se sabia, depois nós ficamos sabendo que sabia, assim. E a polícia não vinha lá para ajudar a gente, né? Era contra vocês? Todo mundo era contra, as autoridades, né? Naquele tempo não tinha polícia militar, era, como se diz, a força pública, né? Força pública. Então, começou aí, quer dizer, eu sempre falo que a revolução mesmo começou em Itapeva, né? Itapeva foi um dos lugares mais visados. A Rede Globo, naquele tempo não tinha a Rede Globo, era a Rádio Nacional, né? E o Vicente Leporassi, que tinha um programa da Bandeirante muito popular, muito conhecido, eles chamavam lá
Itapeva é um antro de comunista. E, nossa, falava o diabo da gente. Que era professor, estava dando aula de história na classe, daqui super querido pelos alunos. Os alunos, nossa, queriam bem ele pra caramba. Ele é um grande professor, uma inteligência rara. Ele dando aula lá, o Zezinho Ferrari, aluno, não esperaram ele dar aula, fizeram a paixão de ir lá na classe, trazer ele para entregar para a polícia, entendeu? Prenderem ele. Foi preso em classe, entre os quais eu era o mais perigoso, eu achava, porque eu escrevia. Era o que escrevia em jornal, era eu, até hoje faço isso, entendeu? Eu escrevo há 50 anos. O Brasil, nesse momento, ele passava por uma situação caótica política, né? Os governantes, eles estavam muito confusos, existiam muitas frentes, né, que eram contraditórias naquele momento político da época. Então, aí chega, isso acontece em todos os países, quando os militares eles chegam com toda a força que eles têm, né, entre aspas, para eles organizarem o país. Então, foi golpe, sim. Itapeva, na verdade, ela teve sim uma importância, porque aqui foi passagem, né? Alguns revolucionários que combatiam os militares, eles se esconderam aqui. A questão do Lamarck, até teve um período que se esconderam na região de Itaberá. Tem umas histórias aí na época as freiras, né, ajudavam muito aí o pessoal religioso a esconder esses revolucionários. Alguns foram capturados aqui, como eu disse, ali na região de Itaberá e foram presos, outros foram até mortos. E aonde eles se escondiam aqui. Itapeva, como fazendo parte do estado de São Paulo, viveu muito isso daí, né? São Paulo, por ser o estado principal da Confederação da República, foi um estado importante, não só hoje, mas na época da ditadura. Então, para mim, isso foi um golpe que, infelizmente, fez muito mal ao nosso país. Daí o que aconteceu? Chegando lá em São Paulo, eles pegaram 2 policiais do DOPS. DOPS, para quem não sabe, é Departamento de Ordem Política e Social. Era o bandido, era o que caçava, como disse, caçava todo mundo que era contra o regime. E torturava, tudo. Esse é outro, depois eu chego lá. Então, eles pegaram 2 policiais do DOPS para ir junto, que era São Paulo, tinha que pegar a gente de lá. E fomos, e eu estava lá tomando café, era domingo, estava tomando café quando vi os caras chegando. E já foi por lá, cercaram a casa e, né? Lógico que eu me entreguei, eu já sabia. Tinha combinado por telefone, minha mulher, pode vir que eu vou me entregar, né? Me entreguei, daí viemos. Mas acontece que quando chegou no DOPS para deixar os 2 policiais que pegaram carona para ir lá pegar, quando iam voltar para Itapeva, os policiais tinham que ficar no DOPS, né? Só que eles queriam me levar lá para dentro do prédio do DOPS. Se eles tivessem conseguido, eu não estaria aqui conversando com vocês. Daí os 2 policiais tinham ordens explícitas de me levar de qualquer jeito. Daí os policiais engrossaram com os 2 investigadores do DOPS. E pega pra cá, pega pra lá, eu vi que me arrancava e tirado dentro do carro, né? Daí um dos policiais de Itapeva conversei com ele um dia, teve um estalo, meteu uma gema aqui, prendeu dentro do carro, na trava que tinha aqui, não precisa nem falar os palavrões, dizer os palavrões que os policiais xingaram a gente, né? E daí, não, o preso vai ficar aqui, eu fiquei preso. E parece que me arrancaram o braço aqui, me deram o pé do ouvido, né? Acho que até hoje estou sentindo os unidos, sabe? Nessa época eu era estudante universitária e nós queríamos que o país passasse a ser uma democracia. Claro que esse golpe se deu, né, na década de 60 e eu sou estudante da época de 70, universitária, então já tinha toda uma cultura de luta pela liberdade, de luta pela democracia. Então, o que eu posso falar para você em termos do que eu vi e vivi, né? Nessa época de estudante, eu era muito ativa politicamente, eu era um estudante da PUC e participei, eu era presidente de diretórios acadêmicos das universidades, eu tive 2 universidades, e participei ativamente de todas de toda essa vontade política de que o Brasil chegasse mais ou menos ao que ele está hoje. Hoje vocês, jovens, vocês podem se reunir, vocês podem conversar, vocês podem dizer que sim, vocês podem dizer que não, vocês podem discordar. Nessa época, eu já da época de 70, isso já vinha há muito tempo,
né? Muita gente sumindo, o aparato militar era muito forte, então nós íamos para a rua, nós gritávamos, passeata todos os dias, quase 3 vezes por semana, querendo que o Brasil tivesse a liberdade de expressão, porque não tinha nenhuma liberdade, né? Quando nós nos reunimos para tomar uma cerveja no final da tarde, nós olhávamos na mesa ao lado, tinha sempre uma pessoa nos seguindo. Então nós éramos seguidos quase que 24 horas por dia. É isso. Eu tenho assim pessoas que contam que entraram na casa, os livros tinham ido todos para o sótão, e aí tudo quanto era livro vermelho foi tirado de lá, porque de capa vermelha não queriam saber nem o que estava escrito naqueles livros. Então, um absurdo mesmo, né? Uma coisa muito louca que aconteceu. Eles conseguiram, né? Como o Hitler, né, que conseguiu a maioria do povo, inclusive o Papa da época, né, aceitou as ideias malucas do Hitler. Então a gente tem que estar muito atento na história, né, no dia a dia da gente. 4 horas por dia. Né? Todo esse grupo que estava mais ou menos assim à frente das passeatas, desse movimento político, esse grupo não tinha um minuto só de sossego. Ele era seguido, todas as pessoas eram seguidas. Naquela época não tinha celular, não tinha esse meio de comunicação que tem hoje, então nós tínhamos apenas telefones públicos onde nós nos comunicávamos. Então, qualquer reunião, né, de estudante, existia polícia atrás. Então, muitas e muitas reuniões, que eram reunião para discutir mesmo toda essa ideologia que nós tínhamos, não tinha nada de comunismo nisso, nós tínhamos uma ideologia de um país livre, de livre expressão. Então, algumas vezes nós estávamos reunidos na casa de alguém e, de repente, a gente via que chegavam assim, 5, 6 carros de polícia e nós tínhamos que sair correndo pelo telhado das casas, todo mundo saía correndo, fugia pela janela, subia pelos telhados. Então, foi mais o nosso amor, a nossa vontade de um país livre, de uma livre expressão, era muito maior do que o nosso medo. Tínhamos medo, sim. Perdemos amigos, sim. Né? Perdemos pessoas queridíssimas. Revolução em curso. Existia uma revolução em curso, que eram as reformas de base. Reforma agrária, reforma tributária, todas essas reformas necessárias para que o povo vivesse melhor. O governo Jango Goulart ali estava com tudo pronto para essa reforma. Então, quer dizer, seria, de repente, uma contra-reforma, sei lá, na cabeça desse povo, quer dizer, eu sou contrário àquela reforma, né? Mas todos os golpes na América Latina são assim, eles são sutis. Eles não são chamados de golpe. A história mostra depois que foi um golpe, né? Porque, na verdade, é uma estratégia. Aqui no Brasil foi uma estratégia para conter um movimento, porque ninguém aguentava mais, né? O Brasil, vamos dizer, de 37 a 45, de 1937 a 45, foi fechado o Congresso e tudo mais, não tinha nenhuma democracia, né, por conta da ditadura do Getúlio Vargas. E depois, em 46, teve uma Constituição, que foi até, daí em 64 já veio esse golpe, não é? Então, quer dizer, para conter uma revolução. Então, quando o povo começou a ter essa necessidade de mudança, veio o golpe com tudo. E assim, com uma característica mesmo até bem legal, porque estava uma bagunça o país, quer dizer, esse discurso, né? Que esse país está uma bagunça, que nós precisamos melhorar, que os militares vão resolver todos os problemas. Quer dizer, a gente tem que estar muito atento para esses movimentos, porque na verdade são movimentos, nada nasce de graça, são processos. Quando eles viram que realmente ia ter uma reforma agrária nesse país, uma reforma da educação nesse país, eles cortaram como eles puderam, né? Então, um ponto marcante, mas muito marcante desse momento, foi
eu era da PUC nessa época, foi a invasão da PUC pela polícia, cavalaria, cachorro, invadiram, nós estávamos nesse momento numa assembleia, invadiram, bateram em todo mundo e nós tínhamos um plano, sempre a gente tinha um plano B e C de fuga, e esse grupo, nós éramos do diretório, eu era presidente do diretório nessa época, nós fugimos e fomos expulsos da PUC, então passamos por esse momento, foi um dos momentos mais traumáticos, porque até então as universidades, elas eram mais ou menos respeitadas. Quando a gente estava em assembleias, nos diretórios acadêmicos, com todos os alunos, preparando as nossas passeatas, sabíamos que tinha sempre 2 ou 3 policiais ali, no meio de todo mundo, mas esse dia eles ultrapassaram todos os limites de direitos e tudo mais, entraram, invadiram a universidade, bateram em todo mundo, prenderam muita gente dali que foi presa foi muito torturado. Então foi assim, um momento muito traumático na vida de muitos estudantes. Tivemos que parar um pouco com passeata, até nos reorganizarmos novamente. Ficamos escondidos, foi um momento assim de sangue puro mesmo, né? Mas estamos aqui hoje. Né? Hoje a gente tem um Brasil, vocês têm um Brasil, né? Onde vocês discordam, né? E onde vocês pedem, onde vocês querem, onde vocês exigem, isso é muito bom. Né? Mudou alguma coisa? Nossa, mudou muito. Né? Nós temos liberdade de expressão? Temos. Né? Existem algumas meia liberdade de expressão, a gente sabe disso, mas em relação ao que foi nessa época da ditadura, hoje sim, temos liberdade. Hoje nós podemos... antigamente não podia se reunir mais do que 5 pessoas, que era uma reunião, né? Isso não era só no Brasil, isso acontecia na Argentina, acontecia no Chile, era toda a América Latina que estava sob o poder do regime militar. Em 1984 ocorre o mais importante movimento de democratização do Brasil, as Diretas Já, movimento destinado às eleições diretas da população para presidente do Brasil. Em janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito novo presidente do Brasil, mas morre antes de assumir a presidência, e o vice-presidente, José Sarney, sobe ao poder. Em 1988, é publicada a nova Constituição do Brasil, a Constituição de 1988. Ela eliminou todos os princípios da ditadura militar no Brasil e promulgou a democracia. Um episódio interessante também, então, eu esqueci de contar lá, eu vou essa boazinha também. Então, quando chegou o Dia das Mães, todo mundo preso. Chegou o Dia das Mães, alguém com espírito cristão lá, poxa, Dia das Mães, vamos dar um dia de liberdade para os comunistas, para os presos, né? E deram. Então, nós tivemos liberdade para ir para casa, um domingo, parece, domingo. Era 9 e pouco, eu cheguei em casa, 9h30 em casa, por exemplo, né? Dia das Mães, a minha mulher já fez macaronada, eu gosto de macaronada, aquela coisa, os filhos tudo, aquela coisa lá de criança, né? E daí mais ou menos 1 hora depois, mais ou menos, que eu estava lá em casa, passou a polícia lá, né? Parou o carro da polícia. Parou o carro da polícia, foram buscar a gente de volta. Por quê? Porque o super cristão, super católico, o cara religioso, o cara bom pra caramba, São Francisco Prado Margarido, foi no delegado, quase bateu no delegado. Onde você viu sortar os comunistas? Você é responsabilidade, vou denunciar você para as autoridades. Vai buscar já esses caras. E foram buscar a gente, dizer, nem almoçamos. Dia das Mães. Dizer, seu Francisco Prado Margarido, Deus o tenha em sua glória, foi esse tipo de cliente. Ele não estava sozinho, tem mais gente, mas ele que foi lá na delegacia pedir para trazer. Quer dizer, o Dia das Mães, que era um brinde para a gente, uma consideração especial, o Dia das Mães, ele não deixou se concretizar. Quer dizer, são essas coisinhas aí que marcam a gente o teor, como é que era o pensamento do pessoal em relação a nós, entendeu? Eu peguei o final do governo militar, foi na época o presidente João Figueiredo, e o que me deixou estarrecido naquela época, quando ainda eu era criança, é que o João Figueiredo disse que ele preferia o cheiro do esterco do cavalo do que sentir o cheiro do suor do
brasileiro. Então isso para mim marcou bastante. Um presidente colocar isso e muita gente lembra na época. Então isso para nós fez um mal, porque imagina, você não querer sentir o cheiro do ser humano, preferir sentir o cheiro do esterco do cavalo.